Senhor presidente, eu trago aqui hoje um requerimento e eu pediria, por favor, para os meninos colocar a foto aí. Ela se refere aonde antigamente aí era um mercado e hoje ele não é mais. Hoje ele é uma pousada que está aí. E o pessoal que trabalha dirigindo veículos grandes, principalmente as pessoas que trabalham com ônibus, eles têm que fazer o contorno nessa rua aí, para entregar o pessoal, buscar de manhã, buscar cedo e trazer à tarde. E eles estão tendo dificuldade em virar o ônibus aí nesse local, porque aqui estacionando a 45 graus e do outro lado também tem veículos estacionados. Então, como o veículo ônibus é grande, eles não estão tendo dificuldade para fazer esse giro aí, para contornar nessa rua, adentrar dentro dessa rua. Então, eles estão pedindo aí para que tomem uma medida de imediato aí, para facilitar para eles virar o ônibus, porque muitas vezes, tem vezes que eles têm que voltar, têm que dar ré no ônibus para depois adentrar a essa rua. Então, a gente está pedindo aí para que o setor de trânsito procure verificar e procure solucionar esse tipo de problema. Haja visto, Dr. Rômulo, que eu comecei a ficar preocupado. Preocupado porque nós falamos aqui de trânsito desde 2021. E em 2021, uma preocupação do senhor era justamente para que nós contratássemos um engenheiro de trânsito. E nós o fizemos isso. Mas as sequências de reclamações de trânsito, ela continua, né? Ou aumentou. Então eu pergunto, e o engenheiro de trânsito? Nós precisamos que ele realmente traga para nós as soluções que nós precisamos que ele resolvesse, não é? Que era um dos objetivos da vossa colocação. Infelizmente, nós ainda não estamos tendo resultado em relação à contratação de engenheiro de trânsito, em relação à questão do trânsito na nossa cidade. Então, eu pediria aí para que o setor responsável pelo engenheiro de trânsito, para que dê uma cobrada nele nesse sentido, porque já faz, né, já vai fazer 2021, estamos em 2024, né, já é tempo de conhecer a cidade, já é tempo de ver onde tem que ter as mudanças, deu tempo suficiente para que já possa conhecer como que é o trânsito na nossa cidade. Então a gente precisa de ter resultados positivos em relação ao trânsito da nossa cidade, e essas coisas precisam ser bem observadas. Outra coisa que eu trago aqui, onde foi falado aqui, eu estive no sábado e eu conversei até com uma das pessoas do Conselho Titular. Quando se fala de criança, a questão é mais profunda do que às vezes nós imaginamos. É muito preocupante. E eu trago aqui a fala da presidente da CDMSA, Laís de Souza, que diz que em 2024 foram atendidos mais de 400 casos de abuso de crianças e adolescentes. Infelizmente, os números estão aumentando e chega até mais do que dobrar do ano a ano, ou seja, de um ano para outro, isso vem dobrando. Só nesse começo de 2024, praticamente atingimos o número de encaminhamentos que tivemos no ano passado. Já passamos dos 400 casos atendidos. É uma média de 80 casos encaminhados por mês, diz Laís Souza, presidente do CMDCA de Lençóis Paulista. Então, vocês observam que realmente é preocupante nesse caso. E nós estamos observando que algumas medidas precisam ser tomadas em relação a isso, porque tivemos alguns munícipes, companheiro Luzinho, que veio reclamar de algumas ações do próprio município,
que talvez esse aumento possa ser devido a algumas ações que o município vem fazendo, que pode estar fazendo, incentivando para que isso possa vir a aumentar. Pensando nisso, nós então estamos já, acho que o gabinete deve ter finalizado um projeto hoje. Esse projeto deverá ser encaminhado, né, aqui para essa casa, justamente para que nós possamos evitar que isso continue acontecendo, porque o município reclamou de algumas ações em relação a crianças. Então isso me preocupou muito mais ainda, quando um pai chega e seu Chico, isso não pode acontecer, isso não pode deixar acontecer, isso incentiva a esse tipo de coisa, e nós precisamos que se faça alguma coisa. Então, eu estou fazendo, né? O gabinete está fazendo, e deverá entrar nessa casa aqui esse projeto de lei com esse objetivo, de a gente poder estar fazendo com que o próprio município trabalhe a favor de evitar esse tipo de coisa, para que nós possamos não ouvir mais reclamações e, ao mesmo tempo, tentar diminuir esse número que eu acabei de citar para vocês aqui, que vem aumentando. 400 é muita coisa, mas a gente está aprofundando mais em cima disso aí, companheiro Valdivino, porque quando se mexe com adolescentes, esse tipo de coisa, isso é crime, não é? O jornal anunciou 56 casos. Agora eu pergunto, será que nós temos esse dado na delegacia de polícia? Será que a delegacia de polícia ela foi notificado desses 56 casos ou não? Isso eu estou apurando também para verificar isso, porque 56 casos, automaticamente, como é crime esse tipo de coisa, deveria ser notificado a delegacia de polícia. Ela tem que ter esses números, não é? Se não tem, por que não tem? Qual o motivo que não tem? Então nós precisamos aprofundar mais nisso, porque eu sou pai, mas eu também sou vô, eu tenho neto que estuda, e eu também me preocupo, assim como vocês que são pais, que são os avós, que têm filhos, se preocupam com isso. Porque o Senhor me disse, uma pessoa, daqui a pouco eu não vou poder sair mais na rua com a minha filha, vou ter medo de deixá-la sair sozinha, na rua, vou ter que deixá-la trancada dentro de casa. Olha a situação que nós estamos chegando. Nós sabíamos que a cidade ia crescer, nós sabíamos que o problema ia aumentar, e está aumentando em diversas áreas, como na saúde, como foi citado aqui, né? Como na segurança, como foi citado aqui, como os acidentes que nós vemos ocorrendo toda semana, não é? E vocês observam que nós, como representante do povo que somos, nós temos que estar atento a isso e tentar procurar soluções para que a gente possa fazer com que a nossa cidade possa realmente desenvolver, ela possa crescer, mas dentro de umas condições viáveis, onde as pessoas podem confiar em todo o trabalho de segurança, no trabalho de saúde e no trabalho com as nossas crianças. Então, eu cedo para o senhor. Então, eu gostaria que assim que esse projeto chegar nessa casa, que tivesse o apoio aqui de todos os senhores, porque ela visa justamente preservar as nossas crianças, preservar as nossas famílias, porque nós não podemos fazer vista grossa diante desses números que nós somos passados, diante desses que eu acabei de citar para vocês, porque aí fica difícil para a gente poder dizer uma cidade boa, bonita, e uma cidade onde dá prazer de viver. Então nós temos que manter esse título de uma cidade boa, de uma cidade que dá prazer de viver, por isso nós temos a obrigação de corrigir essas falhas que vêm ocorrendo
e que nós precisamos trabalhar em cima disso.